Olá a todos, estamos aqui então com mais uma live, onde vamos discutir hoje então um assunto bastante interessante, atual, que seriam as repercussões da recente jornada gaúcha de cirurgia plástica que nós tivemos agora este fim de semana aqui em Porto Alegre. Nessa jornada de cirurgia plástica, nós tivemos a oportunidade, o privilégio de compartilhar com os colegas, principalmente gaúchos, mas houve também dois colegas do exterior, compartilhar os recentes avanços da nossa especialidade, uma especialidade realmente assim muito moderna, muito efetiva e que cada vez mais traz novos recursos para que se obtenha um resultado satisfatório, para que se obtenha um resultado efetivo e cada vez com mais técnicas, mais tecnologias, mas sempre mantendo aquele bom senso, aquele cuidado para que se obtenha realmente um bom resultado e sobretudo com o mínimo de riscos. Três foram os tópicos principais que abordamos, né, nessa jornada de cirurgia plástica nesse fim de semana, né? Principalmente o foco foi a cirurgia mamária, a cirurgia da face e alguns novos avanços, tá? E nesses 2 dias intensos de troca de experiências, de troca de conhecimento e também de rever amigos e troca de amizades, troca de experiências, né? Nós tivemos então essa possibilidade de transmitir não só a nossa experiência, mas também de adquirir novos conhecimentos sobretudo, conseguir de uma maneira muito crítica e muito humilde separar o que realmente pode ser feito nos nossos pacientes, o que realmente não me convenceu como cirurgião plástico e acho que isso não vai fazer parte do meu arsenal de tratamentos, dos meus recursos, nós chamamos na cirurgia plástica das nossas ferramentas de tratamento. E aí então, fundamentalmente, essa é a ideia hoje, é atualizar vocês sobre tudo isso que se trocou nesse fim de semana. Essa jornada, ela ocorreu num lugar muito bonito, realmente muito interessante, que é o Instituto Ling, aqui em Porto Alegre, uma área diferenciada, numa boa localização da cidade, com muitas atividades culturais, sociais, né, artísticas, e realmente foi um ambiente muito propício para essa troca de conhecimento e para esse convívio com colegas, né? Também um convívio com a indústria que de alguma maneira nos dá esse suporte, seja a indústria farmacêutica através de medicamentos, seja a indústria de material cirúrgico, de lasers, de prótese de silicone. Então houve todo esse apoio dessas indústrias e dessas empresas que de alguma maneira acabaram também nos ajudando a desenvolver esse evento de uma maneira bastante efetiva, né? Olá Márcia. Então eu dizia que nessa jornada nós abordamos 3 assuntos principais, né? O primeiro deles foi o tema das mamas, da cirurgia mamária, né? E vários colegas então apresentaram as suas experiências usando diferentes tipos de próteses, utilizando também diferentes maneiras de se realizar essa cirurgia, diferentes abordagens cirúrgicas no sentido assim de colocação da prótese na frente do músculo, atrás do músculo, ou seja, todas essas técnicas bastante modernas e efetivas na cirurgia mamária. Nós sabemos que hoje muitos pacientes não apenas colocam implantes de silicone, mas existe uma tendência bastante visível, bastante clara na retirada de implantes. Nós chamamos isso de explante das mamas. E são várias as causas, talvez se tivermos oportunidade, nós vamos abordar ainda nessa live, se não numa outra oportunidade, a gente pode de alguma maneira conversar sobre isso, né? Eu vejo que já estão entrando algumas colegas de outros países, não? Minha querida doutora Andrea, muito gusto estar aqui com nós, aunque virtualmente, e bueno, suerte sempre aí em Colômbia. Então, a ideia da cirurgia mamária, o que nós temos hoje objetivamente quando falamos de prótese de silicone? Nós temos diferentes tipos de próteses. Essas próteses elas podem ter diferentes texturas, diferentes formas, diferentes consistências. Desde a prótese lisa, que é uma prótese que realmente assim
é o silicone dentro e uma cápsula de silicone envolvendo ela de uma maneira muito lisa. E essas próteses lisas eram muito usadas no início. Eu lembro que quando eu comecei a atuar na área da cirurgia plástica, fundamentalmente existiam somente próteses lisas e funcionavam muito bem. E houve um período grande da cirurgia plástica onde praticamente se abandonou a prótese lisa. Inclusive era muito difícil a gente conseguir os implantes de silicone lisos para colocar no paciente. E a partir daí, então nós começamos a ver que houve ou está havendo um retorno bastante interessante, bastante importante com o uso das próteses lisas. E por várias razões, né? Além dessas próteses lisas, nós temos também atualmente as próteses que têm uma textura, que é o revestimento externo dela, então ele é um pouco áspero, um pouco rugoso, né? E essas próteses texturizadas, então elas têm uma certa aspereza na sua superfície, que permite que ela de alguma maneira fique um pouco mais firme, um pouco mais bem posicionada quando colocada então nas mamas. Dentro dessas próteses lisas, atualmente se opta por próteses com pouca rugosidade, com menos aspereza na sua superfície. E isso se faz porque provavelmente existe uma tendência dessas próteses mais rugosas, mais com aspecto de lixa, né? Com aspecto mais rugoso, mais espesso, de produzir um determinado tipo de alteração na cápsula mamária, que nós chamamos de linfoma anaplásico de células gigantes. Também vai ser um tema de uma nova conversa nossa. Então hoje, em função disso, a textura das próteses de silicone é cada vez mais fina. E aí entra também um terceiro tipo de prótese. Nós falamos das próteses lisas, das próteses rugosas ou texturizadas, e existem também as próteses de poliuretano, onde são verdadeiras próteses de silicone, mas que possuem um revestimento externo de um outro material que é o poliuretano. Esse poliuretano, de alguma maneira, ele vai se degradando com o passar do tempo, e essas próteses poliuretano, elas têm uma característica muito interessante, que é, a partir do momento que ela é colocada, dificilmente ela se movimenta do lugar. Então, a própria colocação exige muito cuidado, porque nós temos que colocar exatamente no local que nós queremos que ela fique. Tá? Então ela não vai se acomodar com o tempo. Se houver uma pequena dobra, ela vai permanecer. Então o cuidado, né, a expertise do cirurgião é muito importante no sentido de posicionar bem esses implantes, essas próteses de silicone cobertas por poliuretano. Então, nesse simpósio, nessa jornada, melhor dizendo, gaúcha de cirurgia plástica, se abordou bastante essa característica externa da prótese. E aí, claro, as próteses podem ser de diferentes tamanhos, de diferentes formatos, uma prótese anatômica, uma prótese que tem uma projeção maior ou uma base mais larga, isso tudo, de alguma maneira, vai ao encontro do tipo de mama, da sua forma, tamanho, da expectativa do paciente, do aspecto cirúrgico, né? E logicamente da experiência profissional e da preferência profissional do cirurgião plástico, né? Então hoje os pacientes nos chegam com tantas informações que eles encontram na internet, nas mídias sociais, Google, enfim, que muitas vezes os pacientes chegam com informações que até o cirurgião plástico desconhece, né? Falando de cirurgião plástico, para quem está entrando agora, hoje eu sou aqui de Porto Alegre, cirurgião plástico Alberto Goldman, já há algumas décadas de experiência nessa área, professor da Faculdade de Medicina, preceptor de serviço de cirurgia plástica também da PUC, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e doutor em Medicina e Ciências da Saúde. Então, além dessas próteses em termos de forma, tamanho, moldura, enfim, também se falou muito sobre os acessos, né? Então, aqui no Brasil, o acesso principal para a colocação da prótese silicone das mamas ainda é o sulco da mama, essa porção mais inferior da mama. Claro que nem sempre essa é digamos assim, a única opção, né? Muitos colegas gostam do acesso periareolar, ou seja, na parte inferior da areola, entre a parte mais escura da areola e a pele branca da mama, porque justamente nessa área de mudança de cor, as cicatrizes ficam pouco perceptíveis. No período que eu fiz minha formação em Barcelona,
né, uma formação em cirurgia plástica, aqueles anos que a gente passou lá, a opção, quase que 90% dos pacientes, era pelo acesso periareolar. Aqui no Brasil, realmente não é a preferência dos pacientes e nem dos cirurgiões, mas é um acesso bastante interessante. Claro que algumas vezes, além desse acesso, tanto pelo sulco como pela areola, nós podemos também, então, ter a necessidade de remover um pouco de pele, de tecido mamário, né? Para que se eleve a mama, para que se faça a apexia da mama. Então, nós vamos fazer uma mastopexia, ou uma mamoplastia de aumento, com uso de prótese e elevação da mama. Tá? Então, isso, claro, resultaria em cicatrizes também mais na base da mama, e aí, dependendo da sobra, da queda dessa mama, nós vamos ter, então, essa cicatriz mais ou menos evidente, em forma de L, em forma de um pirulito, uma raquete, ou em forma de T, isso depende de cada caso. Também existe opção, ainda que hoje pouco utilizada, da colocação das próteses pela axila, mas realmente assim, a grande opção hoje continua sendo o sulco da mama. Outro assunto discutido bastante nessa jornada gaúcha de cirurgia plástica deste fim de semana aqui em Porto Alegre, que contamos então com a presença de colegas gaúchos com experiência, com renome, e nos chamou a atenção assim, a quantidade de cirurgiões plásticos jovens com um conhecimento bastante grande, com uma transmissão de conhecimento e de experiência bastante interessante, humildes, o que é importante e raro, né? E isso faz crer e ainda acreditar que a cirurgia plástica ainda vai continuar ocupando seu lugar, né? Principalmente no momento que a gente vê tanto profissional sem preparo ou profissionais não da área da medicina, não médicos, atuando, executando o ato médico, com todos os seus riscos e complicações que eu e meus colegas cirurgiões plásticos recebemos praticamente toda semana, né? Complicações graves na face, do corpo, enfim. Então, lembrar que a saúde é o nosso segundo maior bem, depois da família, e por isso a gente tem que cuidar, valorizar, prezar muito, e saber, então, ter bom senso para escolher o seu médico, o seu cirurgião, né? Na área da cirurgia plástica, sempre recomendamos que você questione para o seu médico de confiança, que indique um cirurgião plástico para você, que você verifique junto ao Conselho Federal de Medicina ou Regional de Medicina, no site, se ele realmente tem aquele título que ele está preconizando ou divulgando. Isso nós chamamos de RQE, Registro de Qualificação de Especialista como Cirurgião Plástico, que entre no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e veja se o seu médico tem essa formação realmente da cirurgia plástica. Então, tudo isso vai, de alguma maneira, lhe dar mais segurança no tratamento, vai lhe dar mais confiança e mais possibilidade também de abordar qualquer tipo de complicação numa eventual ocorrência, né? Além de, nessa abordagem, então, nesse discurso que todos os colegas mostraram a sua experiência nessa jornada, no que toca à cirurgia mamária, também se falou muito sobre a maneira que nós vamos posicionar essas próteses, né? Eu só vou diminuir um pouquinho a luz que está me ofuscando os olhos, só um minuto. Pronto, desculpa. Quem faz ao vivo é isso. Então vamos lá. Falamos então sobre a colocação da prótese silicone, que foi um dos temas principais dessa jornada, e então nós sabemos que essa prótese, quando colocada, seja atrás do tecido mamário, seja atrás do músculo, ou nesse espaço intermediário, né, possui várias características e várias opções técnicas. Nós sabemos que, então, se nós colocarmos atrás do tecido mamário, nós vamos ter o tecido mamário, a prótese e o músculo. Mas podemos também colocar essa prótese atrás do tecido mamário e o músculo tem uma capa, uma cápsula, nós chamamos de fáscia. Essa fáscia então é descolada e colocamos parcialmente essa prótese atrás da fáscia. Então nós temos o implante de silicone subfacial. Nós também podemos fazer diferentes abordagens da musculatura peitoral, o músculo do peito, peitoral maior, e aí vamos então
ou dividir esse músculo, ou transformar esse músculo em pequenas áreas de apoio, e com isso parte da prótese vai estar abaixo do músculo, parte da prótese vai estar acima do músculo, né? Dual plane, que nós chamamos. Então, claro, não toca a gente aqui falar tecnicamente tantos detalhes, mas hoje o cirurgião plástico ele tem uma quantidade de técnicas e de possibilidades que nos faz, de alguma maneira, levar um bom resultado, com uma técnica adequada, individualizada para cada caso, cada paciente, cada mama. O paciente já teve nenê, não teve nenê, já amamentou, ou é muito magra, ou a pele é muito flácida, ou tem muitas estrias, ou a mama é muito grande. Então, todo esse contexto, essas características, elas podem e devem ser abordadas para que se tenha, então, uma cirurgia efetiva e segura, né? Além disso, dois outros temas foram também abordados nessa área da cirurgia mamária, né? Então, o primeiro deles é o que chamam de recuperação rápida, e alguns colegas até recuperação 24 horas, né? Então, na verdade, o colega que apresentou mostrou a sua experiência, a sua abordagem e os diversos aspectos de cuidados, não só na cirurgia, mas tudo que toca no período pré-operatório e também pós-operatório. A orientação do paciente, o cuidado no transoperatório. A Márcia está perguntando, em termos de recuperação, as técnicas interferem? Sim, sim. Logicamente, assim, eu acho que é um conjunto, Márcia, obrigado pela pergunta, conjunto de fatores. Primeiro, uma paciente saudável, jovem principalmente, que não fume, que pratique exercícios, né? Que tem uma mama um pouco mais firme e queira aumentar, logicamente nós vamos produzir muito menos trauma nessa paciente do que em outras situações. Então, o fator paciente contribui. O fator cirurgião também, né? Você pode fazer uma cirurgia de mama de prótese, colocação de prótese em 40 minutos ou pode demorar 3 horas. Logicamente, o paciente de 40 minutos vai ter menos área exposta, menos tempo de anestesia, enfim, a recuperação tende a ser mais rápida. E a técnica que se realiza também, quanto menos traumática, quanto menos descolamentos, né? Quanto menos manipulação do tecido mamário, em tese, menos trauma, uma recuperação mais rápida, né? Só que também a gente não pode exagerar, e nós falávamos assim de uma certa, um certo uso na mídia, né, de recuperação muito rápida para plástica de mamas. Ora, os pacientes planejaram muitas vezes meses, anos para uma cirurgia de mama. Será que eles têm que, em 24 horas, em uma semana, voltar para atividade física, para dirigir, para, enfim? Então, isso é bom senso, né? As técnicas evoluíram, a recuperação é mais rápida, mas não é milagre, tá? Então, assim, pelo menos os meus pacientes, eu não recomendo com 2, 3 dias sair dirigindo ou levantar muitos braços, tá? Eu acho que respeito os colegas que preconizam esse tipo de recuperação, mas não é a minha experiência, não é o meu cuidado, não é o que eu gostaria de oferecer, nem que o meu paciente buscasse. Se o paciente busca isso, eu acho que, claro, ele tem todo o direito de procurar um outro colega onde ele vai se sentir mais seguro e vai poder, então, enfim, realizar a sua cirurgia, tá? E o último aspecto da cirurgia mamária também, que se abordou nessa jornada, é uma técnica onde se faz uma pequena incisão, se coloca um artefato na mama, uma espécie de um balão que expande o tecido mamário sem haver um descolamento e coloca uma prótese, geralmente uma prótese pequena, né? E tem um nome comercial para essa técnica que nós vamos falar. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não vendo prótese, eu não vendo laser, eu não, enfim, né? Vendo conhecimento quando eu dou aulas, né? Mas aí pode. Então, nessa técnica, então, são para mamas pequenas, volumes pequenos, uma técnica nova, que exige um treinamento, né? Por parte da empresa que fornece esses implantes e esses artefatos para fazer cirurgia, né? Mas é algo que começou há pouco, né? Talvez um pouco mais ou menos de um ano. Então, eu acredito que a gente tem que ter um pouco de cuidado, de bom senso e ver o que vai acontecer daqui a 3, 4, 5 anos, 10 anos com essas próteses e com essas mamas, né? Mas tudo isso nos mostrou, de alguma maneira, que, sem dúvida, a cirurgia plástica, e no que toca aqui a cirurgia da mama, ela tem passado por evoluções muito importantes, né?
técnicas efetivas, recursos novos em termos de próteses, acessos cirúrgicos diferentes, muitas dessas técnicas publicadas por cirurgiões gaúchos, cirurgiões plásticos gaúchos. Então isso é muito legal, né? Mostrando a pujança, a força da cirurgia plástica gaúcha nessa área da cirurgia plástica em termos de repercussão nacional e internacional. Falamos também que nessa jornada gaúcha de cirurgia plástica deste fim de semana, aqui em Porto Alegre, tivemos colegas de outros países também que compartilharam principalmente o tema mama, face e procedimentos menos invasivos para o rejuvenescimento, num evento muito bonito, num local muito bonito, né? E uma oportunidade de rever colegas queridos. Agora vamos falar sobre o segundo tema discutido nessa jornada, tá? Então, o primeiro foi a mama e o segundo foi a face, tá? E claro, a face é um pouco mais... A mama são duas, né? Uma ou duas, né? A face são várias estruturas que compõem a face. Você tem o nariz, você tem as pálpebras, você tem o pescoço, que também faz parte, para nós, cirurgiões plásticos, né? Da face, a região da boca, lábios, enfim, a pele, os músculos, flacidez, textura, né? Gordura. Então, tudo isso, de alguma maneira, foi abordado nessa jornada, tá? E aí, claro, vão surgindo os avanços e muitas vezes as próprias técnicas mais tradicionais vão se reafirmando, né? Quer dizer, nem sempre o avanço é a melhor opção. Às vezes não é a melhor opção. Às vezes é bom a gente ou dar um passo para trás ou seguir o que está fazendo e com isso ter realmente resultados seguros, né? Eu anotei aqui então sobre o que se abordou, o que se fez sobre essa abordagem, as novas técnicas da cirurgia mamária, né? Então, a primeira coisa que todos buscam, todo cirurgião plástico busca, é realmente assim, é uma naturalidade, né? Quer dizer, evitar áreas muito repuxadas, evitar estigmas, né? No caso de procedimentos não invasivos, evitar aquele lábio hiper preenchido, né? Então, a naturalidade continua sendo o foco, continua sendo a parte mais importante da cirurgia plástica. Claro que nós temos que entender se a naturalidade que o paciente busca é a naturalidade que o cirurgião entende. Tá? Então, se o paciente busca algo assim mais invasivo, de alguma maneira, um resultado mais dramático, claro que nós temos que ver se nós vamos realmente concordar em ser o cirurgião plástico desse paciente, né? Mas, fundamentalmente, hoje se tentam diminuir cicatrizes na cirurgia da face, né? Até pouco tempo atrás, a cirurgia da face, ela levava cicatrizes grandes na região anterior da orelha, a posterior da orelha, dentro do couro cabeludo, muitas vezes dentro dessa região temporal e até na região superior da face, né, do couro cabeludo. Então hoje se utilizam cicatrizes bem menores, nós chamamos de acessos bem menores. Mas não significa que a gente com isso faça menos cirurgia ou menos resultados, né? E aí entram então os planos de secção, né? É claro que a mídia social muitas vezes nos empurra o paciente e o cirurgião plástico fica no meio do caminho, no sentido, doutor, eu quero fazer tal prótese, eu quero fazer tal técnica, eu quero botar minha prótese dual plane, eu quero fazer um deep plane e tal. Então tem muito nome, né? Inclusive o colega fez uma brincadeira que tudo é deep hoje, né? Deep plane, deep irona, e realmente assim, nós temos que cuidar a cirurgia certa, com o cirurgião adequado, com a técnica que o paciente merece e precisa, tá? Então, os planos hoje se usam vários na cirurgia da face. Pode-se usar endoscópico, onde equipamentos nós vamos fazer pequenas incisões e enxergar por vídeo o que nós estamos tratando e operando. Pode ser uma cirurgia que mexe nós chamamos de SMAS, Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial, que é aquela espécie de capa que cobre os músculos em toda a face e pescoço. Então nós vamos trabalhar, né, nesse sistema, nessa face, reposicionando, fazendo uma dobra, como nós chamamos, uma aplicatura, ou mesmo pequenos retalhos, pequenas porções de tecidos que nós vamos reposicionar, nós vamos levantar e melhorar o contorno da face, melhorar essa flacidez. Também podemos usar, como falei há pouco, o deep plane, que seria então as áreas mais profundas. Nós vamos muitas vezes ir por trás da musculatura, né? Claro que é uma cirurgia mais,
digamos assim, mais longa, uma cirurgia que trata estruturas mais profundas, mas nem por isso é uma cirurgia que vai dar um resultado diferente de uma outra técnica tradicional, na minha opinião, e tampouco o resultado mais curto em termos de duração no seu tempo, né? Em termos de resultado. Então, a melhor técnica é aquela que o cirurgião está habituado, que tem experiência, que tem segurança e que vai indicar conforme cada caso, e muitas vezes o que se faz são combinações de técnicas. E isso nós vamos abordar agora, no final dessa live, essa real tendência de combinar tratamentos, de associar procedimentos cirúrgicos com procedimentos pouco invasivos ou minimamente invasivos. E aí nós podemos citar enxertos de gordura, podemos elencar vários tipos de lasers, preenchimentos. Então, vários pequenos procedimentos que são associados a uma cirurgia maior e que vão enriquecer o resultado com naturalidade. Tá? Então, ainda na semana passada, fizemos uma cirurgia da face e essa paciente tinha o comprimento do lábio muito longo. Então, o vermelho do lábio, né, o do batom, ficava para dentro. Ela punha batom, o batom manchava os dentes e realmente assim, pouca graciosidade. Então, junto com a cirurgia da face, fizemos um pequeno lifting de lábio, ou lip lift, uma elevação de lábio com uma pequena cicatriz dentro das narinas. Então, um pequeno procedimento, 15, 20 minutos mais de cirurgia, mas que enriquece o resultado. Né? E tantos outros na região da face, pescoço, podem ser feitos, e essa parece ser realmente também mais uma tendência na área da cirurgia da face. Pequenos procedimentos para elevação da sobrancelha ou da cauda da sobrancelha, são vários, desde abordagens aqui pelo couro cabeludo, abordagens pela cirurgia da pálpebra ou mesmo pela sobrancelha. Então, diferentes técnicas buscando rejuvenescimento natural, rejuvenescimento suave, mas efetivo. Né? E aí, dentro dessa área, claro, as tecnologias ajudam. Tá? Então se falou muito, e pessoalmente eu tive dei uma aula sobre isso, né? Uma das conferências, que é sobre o uso das energias dos lasers na cirurgia da face, né? Que nós vamos falar a seguir. Então, diferentes tipos de lasers para diferentes indicações, para diferentes resultados. Né? Então, o laser não sendo um equipamento único que vai tratar, vai servir para todos os casos, mas uma especificidade. O laser vascular serve para uma coisa, o laser para pigmentos, para rugas, enfim, para gordura localizada. Então, cada energia, cada equipamento, cada tecnologia, né, vai ter uma ou mais indicações precisas. Então, isso é importante por quê? Porque nesse momento, tanto na área corporal como facial, novos equipamentos surgiram, tá? Então, novas energias, radiofrequência microfocada, ultrassom, novos tipos de lasers. Então, na verdade, muitas vezes não só o cirurgião, mas o próprio paciente fica um pouco confuso, qual é a melhor tecnologia, o que é melhor. Né? E aí nada melhor do que a gente poder, então, compartilhar com os colegas, que é o que fizemos este fim de semana, numa jornada onde a gente ouve opiniões, experiências distintas. Com isso a gente filtra o que acha que realmente vale a pena e aí então oferece ou não para o paciente. Tá? Então, Alberto Goldman aqui, cirurgião plástico Porto Alegre, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, doutor em Medicina e Ciências da Saúde, professor da Faculdade de Medicina e também preceptor de serviço de cirurgia plástica, e já atuando mais de 3 décadas nessa área da cirurgia plástica. E o último tema dessa jornada, não menos importante, ficou então para a última manhã do evento, que foi o uso de diferentes tipos de lasers na face. Tá? Então tocou a mim, né? Eu durante duas gestões seguidas, eu fui aqui no Sul o presidente da Sociedade Brasileira de Laser. Então, há muitos anos a gente atua com diferentes tipos de laser, fui editor também da Revista Brasileira de Laser aqui, e a gente publica muito nessa área. Então, eu fui assim, convidado para mostrar a nossa experiência. E parece, bom, o laser é uma coisa simples. Eram tantos assuntos relacionados ao laser, tantos tipos de lasers, e tantos tipos de problemas, patologias ou situações que a gente pode tratar, que realmente o tempo ficou curto. Então tivemos que
que espremer assim o máximo, né? Focar nas principais áreas, nas principais indicações e no tempo que nos foi concedido para mostrar então esse universo da laser terapia, como nós chamamos, no tratamento das alterações estéticas e às vezes não estéticas da face. Quando a gente falamos de laser na face, nós podemos, por exemplo, tratar alterações vasculares, pequenos vasinhos na face, na asa do nariz, hemangiomas, né, que são alterações vasculares onde existe um acúmulo de pequenos vasos sanguíneos, ou muitas vezes não tão pequenos na face. Então, esse é o capítulo laser vascular. Podemos tratar a rosácea, né, a poiquilodermia, que são aquelas manchas avermelhadas na porção lateral do pescoço, no tórax. Então, o laser vascular ele busca realmente assim aquela cor vermelha do sangue, a hemoglobina, coagula o vaso e com isso esses vasos melhoram muito. Então a tecnologia laser ajuda muito no rejuvenescimento do aspecto vascular, não só em membros inferiores, mas também na região da face. Outro tipo de laser que nós falamos é o laser da laser lipólise ou da lipoaspiração a laser. Então aquele paciente que tem uma gordurinha na papada, ele se beneficia muito com o tratamento do laser nessa região. Fazemos uma lipoaspiração da papada. Olha, minha querida amiga Maristela entrou. Um beijo, querida. Queridíssima. Então, o laser, ele quebra as células de gordura e ao quebrar as células de gordura, ele também faz um estímulo à formação de novo colágeno, novas fibras elásticas, e com isso a gente consegue fazer a lipoaspiração ao mesmo tempo de uma cirurgia da face, então uma lipoaspiração a laser da papada, tá? Melhorando, um procedimento pouco invasivo, como nós falamos, que é combinado às cirurgias clássicas. Além disso, também pode ser feito em todo o contorno da mandíbula. Então nós estamos tratando toda essa região inferior do rosto e a região da papada com o laser, com a lipoaspiração a laser. Vamos além disso, também pode ser tratado nessa região aqui da face. Então com isso a gente tem não só uma melhora da gordura localizada, mas também uma retração, uma atenuação dessa flacidez pela formação de novo colágeno. Tá? Então, com tudo isso, a gente consegue também utilizar o laser, não só o laser vascular na face, mas também a lipoaspiração a laser. Só que não para por aí. Também nessa jornada, e a gente teve a oportunidade, agora na Jornada Gaúcha, no Instituto Link, aqui em Porto Alegre, de encontrar queridos amigos, né? E alguns que eu considero irmão, como o Dr. Egídio Marasquim, que está aqui nos prestigiando, né? Um cirurgião plástico excelente, que atua principalmente em São Leopoldo, mas também aqui em Porto Alegre, com uma formação excelente, com uma índole maravilhosa, ético, né? E é um prazer, um privilégio, assim, poder ter estado com ele e com outros colegas nessa jornada, né? Então, falávamos então do terceiro tipo de laser que também pode ser utilizado na região da face, né? E aí falamos de um laser de CO2. O CO2 é um gás. Um laser pode ter diferentes fontes, pode ter o gás, pode ter o líquido, pode ter o sólido, né? Então o CO2, como todos sabemos, é um gás. Então esse laser é atualmente o laser mais utilizado provavelmente no mundo quando falamos em rejuvenescimento, né? Então hoje fiz um laser fracionado a um paciente, amanhã temos no outro. E o que ele faz? O laser fracionado faz pequenas frações, faz pequenos furos na pele. Existe um scanner, né? Esse scanner ajuda na leitura, na organização dessa energia, na distribuição dessa energia. Então, o laser fracionado faz pequenos orifícios, pequenos furos na pele e levando energia na profundidade. Quando leva energia na profundidade, ele acaba, então, estimulando a produção do colágeno, acaba atenuando a flacidez e trazendo uma recuperação bastante rápida se comparado aos lasers mais antigos. Então, o próprio laser fracionado pode ser combinado ou associado com cirurgias plásticas, ou feito antes ou depois. Então, com isso nós estamos melhorando não só o aspecto cirúrgico, não só o aspecto das estruturas profundas, mas também o revestimento. É como você ganhar um presente, mas com papel de presente bonito. A gente valoriza o presente, fica tudo mais bonito, mais saudável no rosto, né? Então, essa é uma possibilidade também que a gente tem em termos assim, de usar energias, usar laser para o rejuvenescimento da face, né?
Então, nesse simpósio, ou na jornada, como nós dizemos, a gaúcha que houve agora esse fim de semana, é, vários colegas mostraram a sua experiência na face, na mama, né? Diferentes abordagens, técnicas pouco invasivas, né? Colega de Botucatu, apesar de gaúcho, mora lá, interior de São Paulo, né? Dr. Fausto, mostrou técnicas para tratamento cirúrgico de pés de galinha, de rugas na testa, né? Claro, procedimentos cirúrgicos, mas mostrando essa gama, essa quantidade de técnicas que podem ajudar num bom resultado, num procedimento seguro, né? Um resultado duradouro, fazendo parte então cada vez mais do arsenal do cirurgião plástico. Hoje o cirurgião plástico ele tem muitas opções, tem tanta opção que ele quase não consegue se atualizar no dia a dia, né? E isso é importante, então, a importância dessas jornadas para a gente tá atualizado, né? E aí no final dessa jornada a gente discutiu também um tema muito importante que seriam assim as perspectivas futuras da cirurgia plástica. Para onde é que vai a cirurgia plástica, né? Então colegas assim, dois ex-presidentes da nossa sociedade de cirurgia plástica, né, fizeram parte da mesa, né? Eu também com muito orgulho fiz parte da mesa, né? O Dr. Marcelo Cheff, que foi um dos presidentes organizadores desse evento, o Dr. Felipe de Baco, de Bento Gonçalves também. Então, alguns colegas fizeram parte, então se discutiu desde a formação do cirurgião plástico, desde a invasão que nós temos cada vez mais de outras áreas da medicina e de não médicos realizando cirurgias plásticas, com todos os riscos que isso incorre, né, com toda a exposição que o paciente tem e que a quantidade crescente que os cirurgiões plásticos, nós cirurgiões plásticos, temos atendido pacientes com complicações de outras áreas ou complicações produzidas por outros profissionais, sejam biomédicos, dentistas, fisioterapeutas, não importa, né? O importa é que nesse país, infelizmente, não se tem ainda aquele limite, aquela definição do que é o ato médico, né? E bem ou mal, os pacientes quando têm complicações, a quem eles vão buscar? Ao médico, tá? Então, isso também se discutiu para onde vamos, né? O que está correndo daqui para frente, como é essa cirurgia plástica gaúcha em relação ao resto do país e do mundo, né? E quão importante é a contribuição do cirurgião plástico gaúcho nessa área, né? Quer dizer, excelentes colegas, tivemos ex-presidentes não só da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas também da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, a própria Sociedade Americana de Cirurgia Plástica teve um presidente gaúcho, né? Que mora lá há muitos anos, então o cirurgião plástico e a cirurgia plástica gaúcha estão de parabéns, né? E nesse evento a gente conseguiu assim coroar e moldurar todo esse esforço dos colegas, né? Bem, então com essa live, uma vez mais, a gente tentou de alguma maneira transmitir um pouco, atualizar um pouco sobre os recentes avanços da nossa especialidade. Claro que isso nunca se esgota, sempre haverá novos assuntos, sempre haverá polêmicas, críticas e elogios. Fiquem, sintam-se à vontade para mandar perguntas, acompanhem nossas postagens tanto no Instagram como no YouTube, no próprio site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nós temos todas essas informações sobre diversos tipos de cirurgia plástica, o site da Clínica Golden, melhor dizendo, né? Então, assim, agradeço quem esteve conosco até agora, né? Mais essa oportunidade, que espero não seja a última, né? E sinto-se livre em participar, perguntar, criticar, e assim evolui a ciência, tá bem? Um grande abraço a todos, foi um privilégio, uma alegria estar com vocês até agora. Até a próxima live. Tchau, tchau.